Olá, aqui é o professor Bruno Leal, dando prosseguimento à nossa playlist sobre verbos, nossa odisseia sobre verbos. Vamos à questão número 11 da apostila 1 do Leal Concursos. Essa apostila, faltam só 17 páginas, tá? Eu estou na página 1 de 17, faltam só 17 páginas, tá? Então, aos pouquinhos eu vou gravando isso aí tudo para vocês. Se você não aprender no Leal Concurso, não aprende em lugar mais nenhum. Por isso que é incomparável o Leal Concurso. Nós estamos ao vivo, inclusive, direto das dependências do Leal Concursos, onde iremos acompanhar em todas as suas emoções mais uma sequência de exercícios sobre conjugação verbal. A 11, pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê os comentários. O gabarito é letra D de dado, né? Já que constituíam, verbo constituir, um verbo de terceira conjugação, né? Esse ia aqui caracteriza o nosso querido pretérito imperfeito, né? Do indicativo. Maravilha. Então, na primeira conjugação, a desinência que caracteriza o pretérito imperfeito é o vá, tornava. Ok? Beleza? Vamos ver os outros? Vamos ver os outros. Talvez, ó a dúvida, ó o modo subjuntivo aqui, ó. Talvez, não é uma certeza, é uma suposição, né? Talvez eles tenham nascido no Oriente, né? Presente do subjuntivo. Suas formas, temas e funções transformaram-se, pretérito perfeito. A pintura complementa o colorido, presente do indicativo. Na capital ampliou-se, blá blá blá, pretérito perfeito, beleza? Show de bola aí? Espero que todos tenham entendido, tá? Esse é o 6º vídeo da nossa aula sobre verbos, tá? Uma aula extremamente grande, gigante aí, né? Muito complexa, muito longa. Não dá para ver verbos em 5 minutos, como em alguns lugares por aí vocês veem. Questão 12, olha o era aí de novo, ó. Era uma vez, né? O aparelho de TV era um móvel exclusivo da sala de estar. A frase cujo verbo está flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado na frase acima. Qual é? Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê os comentários. Você certamente se lembra que o era é pretérito imperfeito do indicativo do verbo ser, não é isso? É irregular. Então, ou vai terminar em vá ou vai terminar em ia. Roubavam, verbo da primeira conjugação, né? A desinência vá nos indica aí o pretérito imperfeito. Show? Beleza? Letra A. Estão começando a entender, estão começando a ficar craques? Tomara. Ganhou o pretérito perfeito. Ó, talvez, ó, de novo, ó, mesma coisa do anterior. Talvez, ó, talvez. Tá? Modo subjuntivo, aqui é presente do subjuntivo. Passaram o pretérito perfeito. Aumentasse pretérito imperfeito, só que do subjuntivo, tá? Beleza? SSE é pretérito imperfeito do subjuntivo. Show de bola? Beleza? Antes de prosseguirmos com os nossos exercícios, nós vamos dar uma olhadinha em alguns verbos importantes, verbos irregulares, que caem demais em prova e que são importantes também para o dia a dia, né? Para a vida como um todo. Vamos dar uma olhadinha no verbo ter. Antes de falar do verbo ter, eu lembro que eu tinha prometido falar um detalhe interessante do verbo vir. Acabou que eu esqueci, mas batendo o olho aqui no verbo ter, eu lembrei, que é o gerúndio e o particípio. Olha que interessante. O gerúndio, você sabe, né? A terminação característica é o NDO.
né? Amando, escrevendo, partindo, estudando, beleza? É o famoso present continuous no inglês, né? O ing, studying, eating, walking, né? Enfim, já o particípio é ado ou ido, né? Ado ou ido, estudado, amado, cantado, partido, alguns irregulares, como escrito, pago, aceso, né? Só que, literalmente, teria que ser vido, o particípio do vir, né? Vido. Só que é igual ao gerúndio, é vindo, beleza? Vindo. Então, é complicado aí. Cuidado para você na prova. Já vi cair, já vi pedirem, né? Se o vindo é gerúndio ou particípio. A gente pode até trabalhar isso depois, tá? O particípio do vir é vindo, igual ao gerúndio. E eu já vi cobrarem na prova de bombeiros, inclusive aqui do Rio, uma questão que ele colocou 5 frases com vindo, uma delas era particípio e as outras 4 gerúndio. Ele queria que se identificasse qual das 5 era particípio. Interessante a questão, tá? Beleza. Então nós já comentamos o verbo vir, né? Vamos agora comentar o verbo ter. Eu o quê? Presente indicativo. Eu, tu, ele, nós, vós, tendes, eles, tem, com acento, né? Comentei ainda há pouco do vem, né? A mesma coisa. Imperfeito, irregular, né? Eu tinha, tu o quê? Ele, nós, vós, tinhas, cuidado com vós, né? Eles o quê? Tá, agora atenção total aqui no pretérito perfeito. Atenção total. Vamos lá, eu o quê? É eu teu ou eu tive? Eu teu ou eu tive? Eu tive. Tá. Tu teste ou tu tiveste? Ele teu ou ele teve? Nós temos ou tivemos? Temos é presente, no pretérito perfeito. Tivemos. Vós tivestes, eles teram ou eles tiveram? Tiveram. Por que eu estou falando isso? Anota no teu coração isso aí, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Tá, e daí? Vamos lá. Ah, Bruno, o que você quis dizer com eu teu? Não, não é eu teu, eu tive. Então por que o cara fala manteu, deteu, conteu, entreteu? Não. Eu tive, eu mantive, eu entretive, eu contive. Os derivados do ter, beleza? Os derivados do ter. Show? Tá. Tu tiveste, tu detiveste, tu contiveste, tu mantiveste. Verbo entreter, tu entretiveste. Show? Maravilha, né? Agora, pelo amor de Deus, o ele teu? Não, então não é manteu. Ele manteu, sei lá, ele manteu o quê? Gabigol manteu uma alta média de gols nesta temporada. Manteu? Não, manteve. Entreteu? Não, entreteve. A defesa conteu o ataque poderoso do outro time? Não, conteve.
O manter, o pessoal fala por aí, manteu, hein? O pessoal fala, já vi jornalista, repórter falando manteu, hein? Já vi por aí. Agora, nós temos ou tivemos? Tivemos. Temos é presente. Temos é presente. Tivemos pretérito perfeito. Vós tivestes e agora? Eles teram? Tiveram. Se é tiveram, então não é manteram. Os jogadores manteram a pressão até conseguir a virada no placar. Mantiveram. Os policiais deteram o ladrão. Detiveram. Os palhaços entreteram as crianças. Entretiveram. É feio, mas está certo. Entretiveram, contiveram, detiveram, mantiveram e assim por diante. Tá? Tranquilo aí o pretérito perfeito do verbo ter? Se você sabe o verbo ter, você vai saber os derivados. Show de bola? Mais perfeito, vamos lá. Eu o quê? Tivera, tu? Tu? Tiveras ele? Nós? Vós? Eles? Repare que eu falei na aula passada, né? O futuro geralmente é regular, né? Difícil o futuro apresentar problemas. Eu o quê? Eu terei, tu? Ele? Nós? Vós? Eles? Terão. Futuro do pretérito, eu? Tu? Ele? Nós? Vós? Eles? Show. Presente do subjuntivo, que eu detenha, que eu contenha, que eu mantenha, que eu entretenha, tá? Que tu o quê? Que ele, que nós tenhais e tenham, né? Agora também cai demais em prova. É o pretérito imperfeito do subjuntivo. Gente, o pretérito imperfeito subjuntivo, ele não oferece perigo, é SSE, tá vendo? Mas em alguns verbos irregulares ele pode confundir, tá? É se eu tesse. Se eu tesse? Não. Se eu tivesse. Ah, se o Fluminense mantesse a pressão no jogo de ontem. Mantivesse, tá? Ah, se o policial detesse o bandido a tempo. Detivesse, tá? Detivesse. Tranquilo? Então, se eu tivesse, se eu contivesse, entretivesse, detivesse, tá? Perdão. Se tu tivesse, se ele tivesse, se nós tivéssemos, se vós tivesseis, se eles detivessem, contivessem, mantivessem, tá? Por favor, não vai errar nunca mais isso aí. Outro também perigosíssimo é o futuro do subjuntivo, né? Quando eu o quê? Quando eu deter, não, quando eu detiver. Quando eu manter, não, quando eu mantiver. Quando eu entreter, não, quando eu entretiver. Show de bola. Quando tu tiveres, quando ele tiver. Quando o policial detiver. Quando o palhaço entretiver. Quando a equipe mantiver a pressão e assim por diante. Quando nós tivermos, quando vós tiverdes, quando eles tiverem, tá? Bonito isso aí, muito bonito, tá? Perigosíssimo isso aí, perigosíssimo. Pelo amor de Deus, não vai errar nunca mais, tá? Eu, quando falei do verbo vir, eu não comentei o futuro, o subjuntivo. Vou comentar agora. Foi de propósito que eu
Deixei o verbo vir aqui pro futuro falar agora. Ó. Vamos lá. O futuro subjuntivo com o verbo vir é perigosíssimo em prova. Perigosíssimo. Quando eu o quê? Quando eu vier. Não é quando eu vir. É quando eu vier. Quando tu vieres, quando ele vier. Quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Show. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz questão de esperar na hora do começo da aula e trazer para esse ponto da aula. Por causa dos derivados do vir. Eles despencam em prova. Os derivados do vir caem demais em qualquer prova. Tá? O principal deles é o intervir. O intervir é um dos verbos mais cobrados em qualquer concurso, seja ele civil ou militar. Então quando eu intervir, não, quando eu intervier. Quando tu intervieres, quando o governo intervier na economia, por exemplo. Quando nós intervirmos, não. Quando nós interviermos. Beleza? Quando vós intervierdes, quando eles intervierem. Tá? Muito cuidado com intervir, porque parece que é quando eu intervir, quando nós intervirmos. Não soa mal, tá vendo? Soa legal. Quando nós intervirmos, não. Quando nós interviermos. Show? Beleza? Maravilha. Outro verbo perigoso, eu cheguei a comentar com você já, mas é bom falar de novo, é o verbo por. O verbo por, ele é muito perigoso, principalmente os derivados dele, bastante cobrados, né? Bastante cobrado. Vamos lá. Já comentamos aqui, né, na aula passada, vamos comentar rapidamente. Eu ponho, tu, ele, nós, vós, eles, imperfeito, eu, irregular, tá vendo? Ó, eu, punha, tu, ele. Olha o nós, que coisa horrível. Nós o quê? Punhamos, com acento, né? Vós, punheis. Eles o quê? Punham, né? Maravilha. Pretérito perfeito, eu pus, tu, sem S, ele, nós, vós, pusestes, eles puseram. Aqui não tem maiores problemas, tá? Vamos para o subjuntivo. Que eu ponha. Verbo compor. Que eu componha. Tá? Verbo propor. Que eu proponha. Tá? Verbo repor. Que eu. Verbo supor. Que eu suponha. Que tu proponhas. Suponhas, reponhas, que ele ponha, cuidado com nós, que nós ponhamos, é complicado, né? Que nós proponhamos, é isso? Componhamos, que vós ponhais, que eles ponham. Tá, se eu que pusesse, se tu... É pôsse ou pusesse? Pusesse. Tá? Ah, se os poetas compossem mais poesias nessa quarentena, o mundo ficaria melhor, mais leve. Compossem? Não, compusessem. Olha que coisa linda, né? Compusessem, né?
Se eu pusesse, tu pusesse, se ele pusesse, nós puséssemos, compuséssemos, repuséssemos, propuséssemos. Se os deputados propossem medidas e leis mais eficazes para o combate do coronavírus, propusessem, tá? Nada de propossem não, hein? E o nosso querido futuro do subjuntivo, outro perigo aí, ó, outro perigo. Quando eu pôr as minhas mãos em você, não. Quando eu puser, né? Quando o cara propor um novo contrato, diga não. Quando o cara propor, não. Quando propuser, tá? Propuser. Quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos, puserdes, puserem, tá? Cuidado com eles. O eles é perigoso. Quando eles proporem, quando eles comporem, verbo depor, quando eles deporem na CPI, não, depuserem, compuserem, tá? E assim por diante. Show de bola, o verbo pôr, e os derivados principalmente. Então não é porem, não, é puserem, tá? Vocês vão ver que o que eu estou falando vai cair na prova milhões de vezes. Vai ver os exercícios daqui a pouco. Você vai ver que é assim que cai. Proporem, comporem, reporem. Outro verbinho estranho é o verbo ver. O verbo ver e seus derivados, né? Também é um verbinho perigoso. Na verdade, o verbo ver é perigoso num tempo verbal só, que é justamente o que é cobrado em prova. É o que cai acerca do verbo ver, que é o querido futuro do subjuntivo. É o tempo verbal do ver perigoso, tá? Vamos lá. Eu o quê? Tu, ele, nós, vós, vedes, eles. Vem com é dobrado, né? Sem acento. Crede, levê, né? Creem, deem, veem e leem. É dobrado, sem acento. No imperfeito ele é regular. Eu o quê? Tu, ele, nós, vós. Feio, né? Eles. Eu vi, tu. Perfeito. Ele, nós. Repare que confunde às vezes com o verbo vir, né? Vós o quê? Vistes, eles viram. Coisa feia, mais que perfeito. É o quê? Vira, tu, ele, nós, viramos, vós, vireis, eles viram. Futuro é tranquilo, tal, verei, verás, verá, veremos, vereis, verão, veria, verias, veria, veríamos, verias, veriam. É tranquilo. O futuro do presente do pretérito quase nunca te oferece problemas. Agora, que eu o quê? Que eu veja, que tu, que ele, que nós vejamos. Olha o E virando A, né? Que vós, que eles, se eu, se tu, se ele, se nós víssemos, se vós visseis, se eles vissem. Agora que chegou o momento mais esperado pela plateia, o futuro do subjuntivo. Não é quando eu ver, é quando eu vir. Quando você vir fulano, manda um abraço para ele, mande lembranças. Quando você vir, não quando você ver. É o que será cobrado em prova acerca do verbo ver. Quando eu vir, quando tu
Vires quando ele, quando nós vermos, não, quando nós, quando vós, quando eles virem. Perigosíssimo aqui o eu e o ele, tá? Quando eu ver, não, quando eu vir, tá? Quando ele vir, nada de quando ele ver, tá? Pelo amor de Jesus Cristo, é o que cai em prova, tá bom? É o que cai em prova. Show? Verbo ver aí, o que cai em prova é isso. Vamos ver mais um verbo. Parece que é derivado. Aí que tá, né? Tem verbos que parecem que são derivados de outros, mas não são. Vamos ver, ó. O verbo reaver. Esse despenca em prova. Vai embora, chefão? Que isso? Tá legal. Verbo. Eita. Deixa eu pausar o vídeo aqui. Pera aí, um instantinho. Ao vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Não é isso? Vamos lá. O verbo reaver, ele parece que é derivado do ver. Mas será que é mesmo ou não? Vamos ver, né? Vamos ver se o reaver é derivado do ver. Como é que é o ver mesmo no presente? Eu vejo, tu vês, ele vê. Né? Eu reavejo? Como é que é? Eu reavejo, tu reavês. E aí? Ó, ele é um verbo defectivo. Ele não tem todas as formas do presente, do indicativo, e em outras partes também ele não tem, que você vai ver daqui a pouco. Defectivo. Verbo defectivo é um verbo que não é conjugado em todos os tempos e modos, né? Em todas as pessoas. Às vezes ele é até conjugado em todos os tempos, mas não em todas as pessoas, tá? Como é o caso aí do reaver. Não tem o eu reavejo, né? Não tem esse carinha aí. Eu me lembrei de outro verbo que cai muito, que é o precaver. Me lembra de mostrar para vocês, tá? Se eu me esquecer. Imperfeito é igual, eu via, eu reavia, não há problemas do imperfeito. Agora que eu mais... Gente, para tudo agora. Como é que é o pretérito perfeito do ver? Eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram, não é isso? Agora, como é que é o reaver? Eu reavi, tu reaviste, ele reaviu, é isso? Não. Olha como é que é. Reouvi. Gente, isso cai demais em prova, tá? Isso cai demais em prova. Reouve, reouveste, reouve. Reouvemos, reouvestes, reouveram. Tá? Perigosíssimo isso aí. Pelo amor de Deus, anota o pretérito perfeito do reaver e guarda no coraçãozinho. Tá? Guarda no coraçãozinho. Show de bola aí? Pausar para beber uma aguinha e já volto. Prosseguindo então. Reouvera, reouveras, reouvera, reouvéramos, reouveres, reouveram, difícil de cobrar isso. Futuro regular, né? Reaverei, reaverás, reaverá, reaveria, reaverias, reaveria, regular, sem maiores problemas. Agora que é interessante,
presente do subjuntivo. Que eu veja, que eu reaveja, é isso? Que eu veja, que tu vejas, que ele veja. Que nós vejamos, que vós vejais, que eles vejam. Que eu reaveja, é isso? Que eu reavenha, que eu reaveja, sei lá. É ou não é? Vamos ver. Não tem o presente do subjuntivo. É um verbo defectivo. Pulou, tá vendo? Ó? Não tem o presente do subjuntivo. Tá? Não tem. Reaveja não existe, tá? Reavenha, reaveja, nada disso, tá? Não existe o presente do subjuntivo do verbo reaver. Tá? Imperfeito, rehouvesse, rehouvesses, rehouvesse, rehouvessemos, rehouvesseis, rehouvessem. Futuro, reouver, reouveres, reouver, reouvermos, reouverdes, reouverem. Show? Maravilha, né? Maravilha o verbo reaver. Deixa eu aproveitar aqui o gancho do reaver para falar rapidamente do precaver, tá? Precaver também de vez em quando aparece nos concursos. Precaver é outro verbo defectivo. Aqui, ó. Mesma coisa que o reaver, tá vendo? No presente só tem o nós e o vós. Precavemos e precaveis. Só tem o nós e o vós. No resto ele é regular, tá vendo? Ó? Regular. Tá? Regularzão. Não tendo também o presente do subjuntivo. Tá? Ele não tem o presente subjuntivo. Na prova ele vai tentar empurrar por cima de você precaveja, precavenham. Ele vai tentar empurrar isso aí para cima de você. Que as pessoas se precavejam contra o coronavírus, se precavenham contra o coronavírus e usem máscara, né? Show de bola aí? Não existe o presente do subjuntivo no precaver. Tá bom? Fora isso, ele é um verbo regular, conjugado como o paradigma da segunda conjugação. Tá legal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tá. Tem mais algum verbo importante? Tem. Eu vou rapidamente comentar sobre o verbo querer, para você ver depois o requerer. Caiu a internet? Voltou. Verbo querer. Eu que? Eu quero. Tu queres, ele quer. Nós queremos, vós quereis, eles querem. Eu quis, tu quiseste, ele quis. Nós quisemos, vós quiseste, eles quiseram. Queria, querias, queria. Queríamos, querias, queriam. Aqui toma cuidado, porque aparece o ria, tá vendo? E você pode confundir com o futuro do pretérito. Eu já falei várias vezes que a marca do futuro do pretérito é o ria, não é isso? Só que aí o ria é pretérito imperfeito. Tá, e como é que é o futuro do pretérito? Foi para isso que eu trouxe esse verbo. Olha que interessante. Eu quererei. Ó, eu querei não, eu quererei. Tu quererás, ele quererá. Regular, tá? Regular. Nós queremos é presente. Cuidado, armadilha aí. Nós queremos é presente. Nós quereremos, que é futuro. Tá? Querereis e quererão. No futuro do pretérito é quereria.
Tem uria, tem uria, mas tem o ure antes, ó. Quereria, quereríamos, quereria, tá? Queríamos, tá correto? Nós queríamos? Não. Quereríamos, quererias, quereriam, tá? Queríamos é pretérito imperfeito, tá? Queremos é presente do indicativo. Perigosíssimo. Se o cara for maldoso, ele coloca esses verbinhos na prova, tá? Rapidamente o subjuntivo, que eu queira, que tu queiras, que ele queira, queiramos aí, ó, nós, perigoso, queirais, queiram, quisesse, 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 é tranquilo, quando eu quiser, quando tu quiseres, quando ele quiser, também tranquilo. Para que eu trouxe o verbo querer? Por conta do requerer. O requerer não é, digamos assim, derivado do querer. Não. Ele não é derivado do querer. É parecido, é até igual em alguns tempos verbais, mas não totalmente. Vamos lá. Presente, eu quero, eu quero, eu requerer. Requero? Não, requeiro. Tá? Eu quero, tu queres, tu requeres. Ficou igual. Ele requer, nós requeremos, requereis, requerem. Tá? O imperfeito é igual ao querer. E agora o perfeito? Eu quis, eu requis, é isso? Eu quis, tu quiseste, ele quis. Eu requis, tu requiseste, ele requis, é isso? Tá, vou pausar, daqui a pouco a gente continua. Voltando então, pretérito perfeito. Eu quis, tu quiseste, ele quis, né? Nós quisemos, vós quisestes, eles quiseram. Como é que é o requerer? Eu requis? Não, preste atenção que isso cai bastante, tá? Eu requeri. Eu requeri, tu requereste, ele requereu. Interessante que é regular, tá? Requeremos, requerestes, requereram. Horrível, né? Cai bastante o verbo requerer, tá? Requerera, requereras, mais perfeito, tranquilo. Futuro é regular, tá? Regular. Requererei, requererás, requererá, requereremos, requerereis, requererão. Tá? Requereria, aquela coisa toda. Como é que é o imperfeito mesmo, hein? O imperfeito? Requeria, regular, tá vendo? Requeria. Tem uria, mas no futuro tem ure antes, né? Requereria. Tá? Gente, eu estou trazendo para vocês os verbos que, pela minha experiência, historicamente, são os que mais caem em prova, tá? Eu não posso falar, são mais de 15 mil verbos, não vou poder falar dos 15 mil, e sim dos mais ou menos aí entre 20 e 30 que mais são cobrados, tá? É a nossa sorte. São mais ou menos uns 30 verbos famosos aí em prova, porque se fossem, sei lá, 100, aí a nossa vida estaria bem complicada. Que eu o quê? Querer. Que eu... Babou? Que eu requeira, tá? Que eu requeira, que tu requeiras, que ele requeira, que nós requeiramos, olha que delícia, né? Que nós requeiramos, que vós requeirais, que eles requeiram, né? Aqui, gente, na prova, ele vai provavelmente trazer para você o pretérito imperfeito, tá? Do subjuntivo, ou o pretérito perfeito indicativo, porque difere bastante do querer, tá? No querer é se eu quisesse,
Se tu quisesse, se ele quisesse. O requerer é se eu requeresse. É regular. Se tu requeresse, se ele requeresse. Se nós requerêssemos, se vós requeresseis, se eles requeressem. Tá? Outra do tempo verbal também que é cobrado é o futuro do subjuntivo, porque também é diferente do querer. Quando eu quiser, quando eu requerer, tá? Regular, regular. Quando tu quiseres, quando ele quiser, quando nós quisermos, quiserdes, quiserem, quando tu requereres, quando ele requerer, quando nós requerermos, requereres, requererem. Tá? Perigoso o pretérito imperfeito, o futuro do subjuntivo e o pretérito perfeito do indicativo, porque divergem bastante do querer. Tá? Ele vai tentar empurrar para cima de você esses termos verbais, já que são os mais problemáticos, tá bom? Beleza. Se eu lembrar de mais algum verbo, se aparecer no exercício algum verbo que eu não tenha abordado, a gente volta e aborda aqui nesse site que é muito bom, tá bom? No próximo vídeo nós vamos fazer uma série de exercícios sobre o que acabamos de explicar. Leal Concursos Incomparável.